A movimentação em frente ao Fórum de Olinda começou logo no início da manhã. Antes mesmo do início do julgamento, o clima era de tensão e revolta. Este homem diz ser irmão da primeira vítima de Jorge Beltrão Negromonte da Silveira. O crime teria ocorrido em 94 e foi julgado em 2009. Jorge foi absolvido. Se ele tivesse sido condenado, como eu tentei condenar aquele que fosse condenado, essas inocentes não teriam sido esquartejadas e mortas. Desta vez, Jorge Beltrão, Isabel Cristina Torreão Pires e Bruna Cristina Oliveira da Silva estão sendo julgados pela acusação de homicídio quadruplamente qualificado de Jéssica Camila da Silva, de 17 anos, em maio de 2008, no bairro de Rio Doce. Eles teriam matado a adolescente e comido a carne dela. O primeiro a chegar ao fórum foi o advogado João Caraciolo, que faria a defesa de Jorge Beltrão Negromonte da Silveira. Há um laudo que comprova nos autos do INSS, um órgão oficial do governo, em que Jorge é beneficiário de um auxílio-doença por essa sanidade. Então, nós levaremos até o final, não dizendo que ele é inocente, pois o mesmo é réu confesso, mas afirmando a sua insanidade para que o mesmo seja, apesar de condenado, que é o que nós esperamos, tratamento em um local adequado, que diferentemente do Aníbal Bruno. Que doença seria essa? De quando é esse laudo? Esse laudo tem quase 3 anos e a doença é esquizofrenia paranoide. O advogado é sócio do primeiro advogado de Jorge, que foi destituído do caso pela Justiça. Mas uma defensora pública já havia sido nomeada para o caso e, a pedido do réu, assumiu a defesa. A defesa vai trilhar pela semi-imputabilidade. Ocorreria uma diminuição de pena razoável. Já a estratégia dos advogados de Isabel Cristina Torreão Pires e Bruna Cristina Oliveira da Silva é outra. Eles afirmam que as duas foram induzidas por Jorge. Por 3 motivos. Primeiro, a dependência emocional. Segundo, o próprio medo de ser mais uma vítima. E a terceiro, não ter para onde ir, que a dependência, até financeira, era com o Jorge. Você acredita que isso exime a responsabilidade dela? Acredito não. A lei diz que isso exime a responsabilidade penal. O Jorge é o mentor de tudo, tá? Ao ponto de que o Jorge tentou convencer a minha cliente a tentar assumir, tá? Assumir algo que ela só fez por mando dele, por medo dele. Versões descartadas pela promotoria, que espera a pena máxima para o trio. Nós temos provas suficientes para derrubar todas essas teses. Ninguém estava obrigada a fazer nada. Todo mundo estava livre. Isabel era livre. Se Isabel estava sendo forçada a fazer alguma coisa, ela tinha liberdade suficiente para procurar as autoridades policiais e comunicar o que estava acontecendo na vida dela. Ela não o fez em nenhum momento. Como também não tem essa história de estar um deles ou algum deles sofrendo das suas faculdades mentais, porque eles foram submetidos a testes e laudos psiquiátricos que comprovam que eles são perfeitamente normais. Para a juíza, será um julgamento complexo. Nossa perspectiva é que possa terminar ainda hoje, mas tudo vai depender do desenvolvimento dos trabalhos em plenário. Às 9 da manhã, Jorge chega ao fórum. Escoltado, ele foi xingado por populares. 35 minutos depois, foi a vez das 2 mulheres. Ele merecia morrer da mesma forma que ele matou. É um bicho. Ele tem que morrer velho na cadeia, se acabar por lá mesmo. O juiz vê e dá uma pena máxima a essas pessoas, porque isso são um bicho, isso não são gente não. Do lado de dentro, os jurados são sorteados. 4 mulheres e 3 homens vão decidir pela condenação ou não dos réus. Depois da leitura da denúncia, a primeira testemunha começou a ser ouvida. O médico psiquiatra Lamartine Holanda, que atestou a integridade mental do trio, confirmou que todos são normais. Em seguida, foi a vez do delegado Paulo Berenguer, que presidiu o inquérito policial na época. Durante o depoimento, ele detalhou a ação de cada um dos réus no crime. A Jéssica já tinha esse planejamento, segundo foi apurado, o interesse em matar a Jéssica para criar a filha. E o dia 26 foi escolhido para a execução. Então, na noite, dia 26, eles, em conjunto,
resolveram matar Jéssica. E segundo constou o interrogatório, Jéssica se estava muito mal comportada e desejava sair de casa. E Jorge proibiu a saída dela. E a partir daquele momento decidiram executar, matar Jéssica. E naquele momento, a dona Isabel entregou a faca, pelo que existe um relato, que ficou constatado no interrogatório dos três. Bruna, que tem conhecimentos também de artes marciais, desde que era aluna do Jorge, segurou Jéssica por trás. E Jorge, através do uso da faca, deu um golpe fatal na região da jugular. O delegado disse ainda que a filha da vítima, na época com 2 anos, teria presenciado tudo e ainda comido a carne da mãe. Inclusive, a própria criança, filha de Jéssica, que era objeto de desejo, ela consumiu a própria carne da mãe, segundo o relato dos três. A carne das vítimas, da vítima, né, da Jéssica, é consumida de forma usual, nas refeições.